Tem uma aula que eu amei assistir, era diagnóstico rápido em psiquiatria. Então, depois de analisar vários tipos de transtorno, aquelas coisas normais, você está num pronto-socorro de plantão e você tem um caso de psiquiatria. Como realizar um diagnóstico rápido? Quando é que alguém leva um caso desse tipo? Ou seja, a pessoa tem um comportamento anômalo e você tem que dizer se esse comportamento é fruto de uma coisa orgânica, um tumor cerebral, uma intoxicação, seja drogas, veneno, coisa assim, ou um transtorno mental, ou algo que está na mente. Se você se equivoca, você pode ter uma coisa grave. Você acha que a pessoa tem um transtorno mental e ela tem uma intoxicação, ou você acha que ela está usando drogas e ela tem um problema cardíaco, uma insuficiência, alguma coisa. Então, é como diferenciar os tipos de transtornos comportamentais. Por que comportamental? Porque você está vendo um comportamento equivocado e você tem que dizer de onde está vindo isso. Em alguns casos é impossível sem uma análise maior, mas a grosso modo você pode fazer isso organizando o pensamento da seguinte maneira: palavra, frase e texto. Palavra. O que é a palavra? É o vocabulário comum, são as peças iniciais do discurso. Porque você não pode ver o que está na mente da pessoa. Então, a única maneira de você ver o comportamento estranho é no que ela fala e no que ela faz. E aí você vai juntar isso. Então, vamos à palavra. É na palavra que você pode perceber a emoção. Como assim a emoção? Emoção é aquela resposta que você tem à sua experiência. As palavras representam isso. A palavra existe para representar um conceito, seja ele concreto ou abstrato. Então, as palavras são substantivos, adjetivos, nomes. E o que significa? Palavra é um símbolo de alguma coisa. Uma coisa real ou uma coisa imaginária, mas é um símbolo. E todo símbolo é uma representação gráfica de alguma coisa que existe, mas ela também tem uma outra carga, que é o seu significado. Então, a palavra pai simboliza a figura masculina que contribui com ou qualquer definição que você queira dar. E o que significa a palavra pai para você? Então, a mesma palavra que simboliza a mesma coisa pode ter significados diferentes para as pessoas. E o significado é uma expressão de emoção. Então, para alguns será medo, para outros aconchego, segurança, ou seja, a mesma palavra traz respostas emocionais diferentes. Existem palavras que produzem muita emoção e calibrar a emoção faz parte da estabilidade do indivíduo. Então você se emociona muito, mas você sabe temperar essa emoção, disciplinar e por aí vai. Então, uma maneira de você analisar o conteúdo emocional, o equilíbrio emocional, é usando as palavras. Então, você evocar determinadas emoções. Existem palavras que deveriam evocar a emoção na certa intensidade. Se isso está muito alterado ou inexiste, você tem um desequilíbrio emocional, que pode levar futuramente a transtornos de todo tipo, porque todo transtorno começa, se ele for mental, com uma emoção. Isso são as palavras. Então existem vários testes que você pode fazer com palavras, analisando as escolhas, por exemplo, excesso de substantivos, excesso de adjetivos. Vamos falar sobre frases. Então, se a palavra é o substantivo ou adjetivo, é um nome, a frase, ela tem mais informação. Então, além de representar uma realidade, ela também vai representar o tempo em que isso está acontecendo. Quem é o agente do acontecimento? Então ela tem sujeito. Ah, ela não tem sujeito. Tem sempre um sujeito. Ele pode estar inexistente, oculto, mas o sujeito está lá. Sujeito, verbo, ação. Não só o que está acontecendo, mas quando está acontecendo. Então, passado, presente e futuro. E você tem o resto da frase que fala sobre os objetos. Então, olha quanta coisa tem numa frase. Tem o agente, tem o tempo, tem os acontecimentos, tem emoção, tudo isso construído. Isso é a mente. Você está pegando sua emoção, está construindo uma sequência. Então, a frase contém tempo, ordem, estrutura. Então, por exemplo, se a estrutura da frase está alterada, você tem um desequilíbrio na mente. Se, por exemplo, na sua frase o tempo está alterado, é um outro tipo de transtorno mental. Quando você não consegue definir o sujeito ou a ordem que as coisas deveriam acontecer, você tem um outro tipo de transtorno. Mesmo o processo emocional, excesso de substantivo, excesso de adjetivo ou uma desproporcionalidade na utilização dos elementos da frase, falam a respeito de transtornos na estrutura do pensamento. A palavra, transtorno da emoção. A frase, transtornos na estrutura do pensamento. E o texto? O texto constrói um cenário com muitos acontecimentos, tem uma história, existe
todo o contexto, que é o cenário em que as coisas acontecem, os acontecimentos, as pessoas que estão lá e o que aconteceu com elas. Tudo isso fala de imaginação. Então, se você tem um transtorno emocional, não tem problemas de estrutura, mas tem um descontrole da imaginação, ou seja, o seu conteúdo está muito alterado, não tem nenhuma ancoragem na realidade, é um delírio ou algum tipo de transtorno da imaginação, um transtorno da memória ou um transtorno da sua situação espacial, quando a pessoa tem uma fuga da realidade. Ou seja, estudando as palavras, as frases e o texto, a história subjacente, se você prestar atenção nas estruturas verbais, você pode aprender muita coisa sobre o que existe dentro da mente de alguém, mesmo que ele não diga com todas as palavras, eu tenho tal transtorno. Não precisa. Ao usar certas palavras, em determinadas estruturas, em determinados contextos, ele telegrafa para você, mesmo sem querer. É uma coisa muito interessante estudar a linguagem.